dia para quem vai assistir agora pela manhã. E boa tarde ou boa noite para quem vai assistir depois. Eu estou aqui de volta pela graça e a misericórdia do Senhor, para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus através dessa lição. Mais um aprendizado, né? Mais uma oportunidade que Deus nos concede. Agradecer a Deus por esse dia maravilhoso. E, como vocês sabem, eu tenho um canal no YouTube. Eu fiz esse canal. Se você está achando interessante, se você acha que tem alguém que precisa, eu não estou aqui pedindo para divulgar a minha imagem, mas sim o conteúdo, né? E eu gostaria de que, se você está gostando, dá um like, compartilha, faz aquilo que o Senhor colocar no teu coração, porque às vezes a gente acha que não precisa, não é necessário, pode ser simples, mas às vezes uma palavra, né? Às vezes uma frase pode ser a resposta para alguém, como para mim. E o assunto é muito interessante, e é justamente isso que a gente vai falar, que é o propósito, identidade e destino. O que foi que eu falei agora para vocês do YouTube? Eu me chamo Jaqueline e eu tô aqui para concluir um dos assuntos que eu aprendi com o Tiago Brunet. São 21 assuntos. Você que perdeu, tem lá os primeiros assuntos para você aprender mais, né? E eu, cada vez que passo, estou aprendendo mais ainda, a cada passo, com luta, dificuldade, mas não estou procrastinando, mas estou seguindo de acordo com o Espírito Santo, com orientações. O propósito, identidade e destino, né? Às vezes, para que a gente nasceu? Para que você foi feito? Para que eu e você fomos feitos? O Senhor nos criou para quê? Independente de religião, independente de qualquer nação, cor ou raça, o Senhor, Ele nos fez para quê? E às vezes não sabemos a nossa identidade. É claro que para descobrir a identidade, nós precisamos saber de quem somos filhos. Nós somos filhos de um Deus, o dono da prata, do ouro, que fez o céu e a terra. Está lá em Salmo 24, né? E medita nessa palavra, porque às vezes nós não sabemos qual é o propósito. É claro que eu, durante esse percurso da minha vida, agora estou descobrindo. Mas você poderia me achar ou achar que eu já deveria estar no auge, que eu deveria estar fazendo alguma coisa bem extraordinária, famosa, mas eu quero te dizer que às vezes existem propósitos que para muitos, como eu te falei, você pode achar simples demais, uma bobagem, passar um simples assunto para alguma parceira, alguma amiga tua, mas não importa para Deus. Deus tirou, escolheu Davi. Você lembra disso? Que para que o propósito de Deus fosse cumprido, né? Que Saul, ele não obedeceu os princípios de Deus. E Deus escolheu Davi. E quando o profeta foi lá na casa de Jessé, Jessé, com os olhos humanos, viu a postura, viu o físico dos irmãos de Davi, que para eles a identidade deles era a imagem externa, né? Eles achavam que o propósito deles era para ser rei por causa de postura, por causa do físico. Na aula anterior eu falei até de alguns jogadores sobre isso, mas o que eu quero te dizer não é isso. Não é só isso. O que eu quero te falar é que nós, para descobrirmos o nosso propósito, nós primeiro
precisamos orar, estarmos atentos, precisa olhar para dentro de si, você se conhecer. Nós precisamos descobrir, né? E seguir em frente. Ah, mas eu sabia do meu propósito, mas eu falhei, eu errei. Olha, os sonhos de Deus, os planos dele, ninguém pode destruir, ninguém pode frustrar, ninguém pode. Se você está disposto a se levantar e você sabe o propósito, então não desista do propósito que Deus colocou na tua vida. Para qual motivo você está aí de pé? Para qual motivo você está nesta empresa? O propósito de você ainda não estar trabalhando, o propósito de a gente estar, como eu estou em casa, né? Dona de casa, o propósito de você ainda não ter uma assinatura que você está esperando de alguém para um contrato, ou seja, qual for. Nós sabemos que existe o propósito. Deus diz que tudo contribui para o nosso bem, para aqueles que amam a Cristo. E o controle, Deus não perdeu o controle da situação. Deus não perdeu. E eu hoje pela manhã estava orando, falando com Deus, e Deus disse, me mostrando, tudo está no controle dele. Às vezes amanhecemos, o inimigo ele tenta vir com as setas para tentar nos desanimar, para que a gente desista. E aí, os 3 ângulos de sua identidade. Vamos conhecer. Eu vou simplificar, mas eu sempre deixo para aqueles que são meus alunos, eu deixo o PDF. E para vocês do YouTube, eu estou aqui deixando um ensinamento para vocês. Os 3 ângulos da sua identidade. Você pensar assim, o que acho que eu sou? Né? Você já parou para pensar o que as pessoas acham que eu sou, né? E o que Deus acha que eu sou? Eu tenho aprendido que eu sou. Houve uma situação na minha vida e que já vi pessoas querendo que eu me comportasse como elas. Como ciclo de amizade, às vezes, tem gente que, para poder entrar no ciclo de amizade, ela começa a mudar a postura dela, o comportamento dela, a identidade dela para agradar aquela equipe, para agradar aquelas pessoas. Mas o que nós precisamos fazer, o que está aí no 3º ponto, o que importa é o que Deus acha de você. Você sabe quem você é. Pedro, em uma situação, ele disse, eu prefiro agradar a Deus do que agradar os homens. Então, se você sabe quem você é, você vai descobrir o que Deus diz de você. É claro que a gente tem opiniões de pessoas, familiares. Olha, você precisa melhorar nisso. Olha, você não pode fazer isso. Olha, a medicação, a orientação, você está fazendo errado. Mas o que eu quero dizer é que tem pessoas que deixam de se revelar a sua identidade, quem você é, para agradar as pessoas. E isso acaba se machucando. Ontem, sábado, eu comecei a assistir. Eu vou deixar, não ganho nada com isso, mas eu vou dar uma opinião, se vocês quiserem assistir o filme que fala de 2 lutadores antigos, eu gosto de assistir alguns filmes que tem história, que tem moral na história, que nos ensina. É forte, mas é um aprendizado. Vocês lembram daquele filme de Karate Kid? Daniel San e o Johnny, que era o galeguinho, né? Daniel San, hoje eu não vou dar spoiler para vocês assistirem, mas eu vou falar. Daniel San, ele se tornou um vendedor de carros. E o que é que ele aprendeu com o líder dele, com o treinador dele? Equilíbrio, né?
e o outro já era um pouco mais estressado. Só que aí, no decorrer do filme hoje, esse filme que eu assisti nessa série, que é Cobra Kai, se vocês quiserem assistir, é muito interessante, que fala justamente da identidade do qual o Johnny está descobrindo. Que ele, quem ele era como criança, as ofensas que ele ouviu do seu padrasto e ainda ouvia, através do seu mestre, palavras pesadas como fracote, que era um fracassado, que ele era um fraco. Só que ele não era. Ele era um garoto sensível, porque em casa já ouvia agressões do seu padrasto. Então, o que acontece? Infelizmente, muitas pessoas se deixam ser influenciadas, e depois dele adulto, já não existia mais esse Cobra Kai, já não existia mais Dojo Miyagi, né, de seu Miyagi, já não existia mais, eles já são adultos, mas existia ainda uma rivalidade. Por quê? Por causa do passado. O Johnny, ele tenta mudar, mas sempre acontece uma ocasião do contra. O Daniel LaRusso, que não se chama mais o Daniel San, né, que ele já está adulto, você pode estar achando simples essa explicação, mas o que eu quero te dizer que Daniel LaRusso, ele não procurava saber o porquê acontecia. Ele via as provocações, porque por trás, veja, isso significa um inimigo. Por trás, ao derredor da nossa vida, está o inimigo para usar pessoas para tentar nos influenciar ou nos prejudicar, usando setas, usando outras coisas. Já que, por que você está falando isso? Porque o líder antigo que gerou o Cobra Kai, ele se aproximou do Johnny, do galego, e tentou conversar no ouvido dele, se fazia de bonzinho, e quando o Johnny dava as costas, ele começou a tratar os alunos de Johnny da mesma forma que ele fazia antes, que era a palavra sem compaixão. Veja a palavra que eles colocavam nos alunos. Só que o Johnny, ele não queria que os seus alunos, ele começou a aprender, ele queria mudança. Ele não queria, quando ele ouviu essa frase, o seu passado não diz que não pode revelar quem você é ou quem você quer, a sua identidade. Hoje você está descobrindo. É isso que eu quero dizer. E nós temos o nosso Deus, que eu posso dizer assim, que o LaRusso, por uma parte, representa Cristo, o equilíbrio, que nós precisamos ter o equilíbrio emocional, a inteligência emocional, que não é fácil, não é uma varinha de cordão, não é... é tudo um processo na nossa vida, um aprendizado. Só que nós precisamos entender que você é o que Deus fez. O propósito que Deus colocou nas suas mãos para você cumprir, para você fazer. Você não pode se deixar por conversinhas que não são, que é fora dos princípios de Deus. Você já ouviu a pessoa chegar e falar sem compaixão? Você já pensou nisso? Você tratar as pessoas realmente é muito difícil. A gente, hoje em dia, tratar as pessoas com compaixão. Mas se você sabe quem você é filha do Deus Altíssimo. Você é filha de um Deus de amor. É fácil? Não. Enfrentar pessoas que não têm um pingo de compaixão. Mas esse filme traz a realidade de que na realidade da nossa vida, no mundo real, né,
No mundo real, as pessoas, muitos não vão ter compaixão. Mas nós não podemos, como a palavra de Deus diz, tratar o mal com o mal. E aí, de acordo com o seu comportamento, é que vai te levar ao destino. Nós descobrimos o propósito certo, nós vamos descobrir a nossa identidade, que vai levar ao destino certo que Deus tem para a nossa vida. Primeiro, a vida eterna, né, com Ele. Mas a palavra de Deus diz que se nós obedecermos a Deus, comeremos o melhor dessa terra. Mas as pessoas acham que comer o melhor dessa terra é só as coisas materiais. Não. Mas quem não quer ter uma vida saudável? Uma vida não é perfeita, mas uma vida saudável, um equilíbrio emocional, né? Onde você possa entrar e sair, saber lidar. Eu estou aprendendo difícil esses 40 anos, aprendendo juntos, né? Apanhando. Mas é interessante que eu ouvi uma mensagem em que Deus, na Bíblia, fala para Pedro, que estava intercedendo por Pedro, mas ele não estava tirando Pedro dessas pauladas que Pedro estava levando, né? E aí Deus faz da mesma forma, às vezes ele nos tira da situação, mas às vezes Deus permite nós passarmos por alguma situação, como Daniel não foi retirado da cova. Mas aí, o que foi que fortaleceu Daniel? A identidade dele ele já era um homem que já orava, já intercedia. Por isso que na oração Deus diz, Jesus ensinou os discípulos, livrai-nos do mal. Isso é uma antecipação. Então, o processo da identidade é também através da luta, das dificuldades. As palavras que falaram a você e você acreditou, e eu acreditei, e levei a sério. E isso dificultou que levasse ao destino, que eu descobrisse a minha identidade, né? É isso que eu quero que vocês aprendam do jeito que eu estou, não do jeito que eu estou aprendendo, mas eu estou falando que Deus revele a você, que o Espírito Santo revele a você, que você tem uma identidade primeiro de filho do Deus Altíssimo. Isso é o que nos fortalece mais ainda, porque nós sabemos que se nós tivéssemos, eu comecei a analisar, se nós soubéssemos tanto, a história diz, eu vi uma história, eu estou virando uma contadora de história, né? Que é para poder entender, eu tento passar um estudo de uma forma simples para que a gente possa entender. Isso é muito importante. Lógico que nós precisamos aprender com a palavra, né? E isso a gente precisa ler todos os dias, para que também possamos ter exemplos de pessoas que descobriram sua identidade. Davi descobriu, ele já tinha matado um urso e um leão. E dali ele viu, teve a coragem, ele disse, não, eu já matei, disse ao rei, o rei queria que vestisse as armaduras que não era dele. Ele foi com a identidade dele, de fé, quem ele era, né? E não o que as pessoas dizem. Você não é o que você fez no passado. Se você se arrependeu e pediu perdão a Deus, confessou seus pecados e deixou, a palavra de Deus diz que nós alcançaremos misericórdia. Agora Deus vai tirar algumas coisas, vai vir as consequências, vai vir, eu posso dizer que pode ser até voltar do zero, mas Deus vai estar contigo. Deus não é um pai carrasco, você é filha do Deus Altíssimo, de misericórdia, de compaixão, e não como aquele que eu falei para o Johnny, o seu líder, sem compaixão. Deus, ele não é assim. Nós sabemos que as artes marciais, ela é uma arte, né, como já está falando, é um esporte, mas as pessoas, quando descobrem a sua identidade, o seu potencial, tentam destruir outras pessoas.
mas aquilo que Deus colocar na tua mão. Pense nas outras pessoas. Eu estou lendo até o livro que é especialista em pessoas, que é do Tiago. Isso ele conta a história de que ele queria comprar um carro e ele queria mostrar, mas aí ele descobriu que isso não vale a pena, né? E ele aprendeu, ele conta no livro. Eu não vou contar tudo, que eu quero que vocês comprem esse livro também, que é muito interessante. Eu não ganho nada com isso, mas estou ganhando conhecimento, descobrindo identidade. Você não é o que as pessoas dizem. Isso é muito forte, porque a gente cresce ouvindo: você não sabe, você não pode, não faz isso. E até quando a gente está doente, às vezes, a gente não gosta. Quem está acostumado a se movimentar, a gente fica até desconfortável, está tão acostumado a fazer algo, mas não importa a aceleração, não importa a rapidez, o que importa é a descoberta que nós precisamos. Gente, isso é muito forte, isso é muito interessante, que vai nos levar ao destino. Agora, o justo, ele vive pela fé. O problema é que nós, às vezes, queremos, como Tomé, queremos que as coisas apareçam para poder acreditar. Mas saiba que no reino espiritual já está concretizado. O que Deus quer é que a gente faça a vontade dele. Não é fácil, mas não é impossível, porque nós servimos a um Deus do impossível. Os ambientes que você frequentou não te definem hoje. Se você mudou, Johnny, quem era o Johnny no passado? Um rapaz revoltado, uma criança revoltada, que o seu líder quebrou o seu troféu de segundo lugar, né? E ele ficou revoltado. Só que ele ouviu isso, que o passado não diz quem ele é. Ele simplesmente foi lá, ouviu a frase, arrumou sua casa era toda destruída. Ele se achava um fracassado realmente só porque não ganhou em primeiro lugar. Mas nós não sabemos, nós sabemos, claro, nós estamos aqui para ganhar, nós queremos ganhar, mas existem pessoas que ensinam as crianças só para colocar na cabeça dela que ela tem que ganhar, 10, 10, 10, 10, 10. Mas se a criança ela tem 7 na nota, 8. O que é que nós precisamos fazer? Chamar de fracassado, um burro, né? Você não sabe de nada? Não. Às vezes ela tem um déficit de atenção. O meu filho mesmo é muito hiperativo, muito interativo, muito assim. Lucas, ele perde a atenção rapidinho e a gente tem que tentar focar, ele é muito energético. Mas aí o que eu digo? Não, Lucas, você precisa focar, você precisa prestar mais atenção. Isso já vem do pai. Então, assim, nós precisamos focar em Deus, né? E há um começo que Deus, nesse novo tempo que Deus nos deu a oportunidade. Tudo que você passou na vida, de dificuldade, tudo que você passou na vida, seja na experiência boa ou ruim, é um ensino para a nossa vida, né? Para melhorar, sempre melhorar. Se nós tiramos o 7, lutar para tirar o 8. Se tirou o 8, lutar até chegar ao foco da nossa vida, até descobrir a nossa identidade, o nosso propósito, sempre procurando melhorar. As críticas, eu aprendi, eu era uma pessoa que não aceitava as críticas, me entristecia bastante, mas isso eu aprendi que as pedras servem também. Por uma parte, somos nós que precisamos tirar essas pedras. As pedras podem ser amizades que não te levam para o processo, que não te levam para o propósito. Amizades certas que te tiram do foco, que parece. Aquelas pessoas que concordam com as suas coisas erradas, pode ficar certa que não são suas amigas. Amigos são aqueles que dizem que você está errado no momento certo, que você estava fazendo atitudes erradas. Por mais que doa, mas é melhor
é melhor ouvir uma palavra. Eu prefiro ouvir ministrações que movam com o meu caráter, como já ouvi faz uns 15 dias atrás, que eu só faltei procurar um buraco para me esconder, mas diz o Espírito Santo, isso é você mesmo. Nós temos a mania de dizer, se fulano tivesse aqui. Mas nós estamos falando hoje eu estou falando da minha identidade. O Espírito Santo está falando da tua identidade. Talvez você não descobriu a sua identidade por timidez. Talvez você saiba quem você é, só que você não coloca para fora por timidez, porque já ouviu críticas, porque alguém já disse que você não vai fazer, que você, por causa de beleza, por causa de veste. Como essa semana eu ouvi de uma pessoa dando exemplo que na empresa, né, que é claro que você não vai chegar na empresa de bermuda, você não vai chegar na empresa de uma saia curta, de um vestido como se fosse uma balada, porque nós precisamos saber entrar e sair. Um homem no fórum, não sei hoje, tem certos lugares não entra de bermuda, eu acho correto, né? Hoje em dia no shopping ninguém mais vai de salto alto, vai de chinelinho, mas existe algumas ocasiões que nós precisamos descobrir a nossa identidade, mas não quer dizer que você vai ser desleixado, né? Então ela estava falando que na empresa ela colocava as melhores roupas, mas o que isso significa? Isso significa autoestima. A pessoa que estava falando não estava entendendo, mas eu entendi, porque você representa a empresa. Às vezes, pronto, esse filme mesmo, quando o Larusso ele estava no auge, vendendo, ele como melhor vendedor, ele estava no autoestima, mas quando o concorrente dele provocava ele, quando o Johnny, alguém vinha, provocava, só que na verdade o Johnny não tinha nada a ver, o que estava por trás disso era o Chris, que era o treinador dele, ele não procurava saber das coisas e se vingava. Nós precisamos saber o outro lado das coisas. Quando você escutar algo de alguém, procure saber o outro lado da moeda. Não saia irritado. Procure saber quem é a pessoa. Às vezes, eu quero dizer, o Espírito Santo está me dizendo assim, de que nós precisamos conhecer as pessoas. Claro que nós não sabemos quem são as pessoas por dentro, mas todo mundo merece uma segunda ou terceira chance, porque a palavra de Deus diz que nós devemos perdoar, né? Difícil, mas aprender a abrir a nossa boca e dizer eu perdoo, dar uma chance. Cadê o equilíbrio? Cadê a inteligência emocional? E nós sabemos que o maior especialista em vidas é Jesus. E eu termino essa palavra dizendo 3 decisões para tomar. Tome posse das palavras que você sabe quem vem de Deus. E a primeira palavra que vem é a Bíblia. Existem pessoas que, Deus mandou te dizer, existe. Mas primeiro ore a Deus para poder tomar posse, para você não se frustrar, para você achar, porque nós sabemos que há falsos profetas. Decida frequentar ambientes que contribuem para o seu destino, para você descobrir quem você é, para o propósito que você quer alcançar e o propósito de Deus na tua vida, né? Se você quer trabalhar com crianças na igreja, se influencie com as pessoas. Você que não é evangélico, você que quer mudar realmente, por isso que eu estou falando, assista o filme, não estou ganhando nada com isso, Cobra Kai, né? Se você tem a Netflix, algumas pessoas tiraram, mas a gente, se fosse assim, na minha opinião, Jesus ele disse que havia o joio e o trigo e não tinha como tirar. Se arrancar um, arrancava todos, né? O que a gente precisa é ter sabedoria. É outra coisa que eu aprendi no filme, tenho aprendido nesse estudo. Nós precisamos pedir a Deus sabedoria como Salomão, né? E nós sabemos que nós somos racionais e temos potencialidade para escolher, para equilibrar nossa mente, saber as escolhas. Às vezes nós sabemos, nós vemos
Agora eu vou falar uma das coisas do livro também, Especialista em Pessoas. Às vezes nós sabemos quem é aquela pessoa, nós sabemos como é aquele ambiente que não cabe para você. As armaduras, lembra de Davi, não cabe, mas a gente quer vestir para poder ser amiguinha e depois acaba se prejudicando. Use o fracasso e a dor do passado para gerar a sua vamos dizer assim, autoridade de hoje. Como? Hoje você vê o passado, claro que Deus, ele joga o nosso passado no mar do esquecimento. E a gente não tem amnésia. Algumas pessoas nos ofendem, mas o que é que você tem que fazer? Orar e vigiar, pedir a Deus, como Jesus nos ensinou, né? Livre-nos do mal, para que a gente não venha cair mais em tentação. Como ele disse àquela mulher, vá e não peque mais. Então, se nós tentamos com nossa força, não pedimos orientação a Deus, a gente já tem todo e tudo dentro da nossa forma, é hora da gente começar a orar e perguntar a Deus, qual é a nossa identidade? Quem eu sou? Eu tive um sonho e eu achei tão interessante, logo no começo da pandemia, ao qual o meu apóstolo, ele chegava para mim e me chamava e dizia, filha, vem cá, me levava para uma sala e eu via um anjo barbudo, todo de branco, cabelo branco, todo vestido de branco, sentado, e o apóstolo me abraçava e dizia, quem é você? Eu dizia, eu sou filha da irmã Ada. Até meu sobrinho riu e disse, identidade. Isso ficou na minha cabeça, identidade. Então, quem é filha do Deus Altíssimo, também vai... Esse estudo está dentro da palavra de Deus, que se chama Princípios de Deus. Leia a palavra do Senhor. Quantas vezes você puder. Mas eu errei. Leia a palavra de Deus. Mas eu não consigo. Leia a palavra de Deus, porque Deus, ele vai... Tente lembrar quantas vezes o Senhor já te abandonou. Nenhuma. Enquanto há vida. E mesmo na morte, lembra de Lázaro? Então há oportunidade para mudar. Então Deus está falando, eu creio que acima desse texto, mudança. Que Deus abençoe, espero ter passado para vocês e que o Espírito Santo de Deus revele a cada um de nós, cada vez mais, que nós temos a identidade de Cristo. E Paulo teve a capacidade, um homem que matava, destruía pessoas, ele teve a autoridade, olha, o passado, usou o passado dele para a autoridade atual da vida dele. Ele disse, sede imitadores de Cristo como eu sou. Isso é muito forte, né? Eu chegar para você e dizer, olha, seja imitador de Cristo como eu sou. Então nós podemos tirar Paulo como exemplo, um homem que matava, destruía. Então eu quero dizer a você que está do outro lado no YouTube, não importa o que você fez no passado, não quer dizer quem você é hoje. Há tempo de mudanças, o novo tempo. E que Deus abençoe. Fiquem na paz de Cristo Jesus e até o próximo estudo, que estarei passando como foi o combinado na sexta-feira. Amém? Tchauzinho.